Olá pessoal, eu sou o Jean e é com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje para mais uma vez dar sequência então ao nosso trabalho de exposição doutrinária da semana. Eu faço parte do grupo de expositores do Centro Espírita Anjos de Luz, que junto com essa turma muito bacana que nós temos lá, levamos sempre a vocês mensagens de paz, de amor, de fé, de otimismo, sempre à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, se você por acaso ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações e ao final do vídeo, se gostar, deixa aí o seu gostei, se não gostar, pode ficar livre para deixar o seu não gostei. Mas muito importante para a gente são os seus comentários, pois nos direcionam aí num caminho para saber se vocês estão gostando ou não estão gostando. Daqui a pouco, quais são os temas que vocês gostariam que a gente abordasse de uma forma mais ampla. Então, fica sempre, é muito bacana esse retorno que vocês nos dão sempre aí através dos comentários. Bom, essa semana a gente inicia os temas livres, né? Na última semana do mês, nossas exposições elas sempre trabalham com um tema um pouco mais livre em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, claro que totalmente baseado e apoiado nele, mas de uma forma um pouco mais desprendida de um determinado capítulo. Bom, o nosso tema então, dessa noite, dessa manhã, dessa tarde, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo, qual é o segredo da reforma íntima? Então a gente vai tentar responder essa pergunta junto com vocês hoje, né? Qual é o segredo da reforma íntima? Para a gente começar a explanar sobre reforma íntima, primeiro a gente tem que tentar entender, né? O que é reforma íntima? Que palavrinha mágica é essa que a gente escuta sempre que a gente vai no centro espírita? É tão falado, é tão tocado nessa tecla, né? O que é isso? Como é que é? Como é que faz? O que é isso? Para que serve? Como é que faz? Então é isso que a gente vai tentar explanar um pouquinho mais hoje. Se vocês forem ver, esse é um tema muito recorrente, que a gente acaba sempre falando bastante dele, mas é a nossa principal ferramenta. Então, o que é a reforma íntima? A principal ferramenta que a gente tem para a nossa evolução espiritual. Bom, vamos lá. Essa ferramenta é o quê? O que ela nos garante? O que ela nos dá? Essa tal reforma íntima, ela serve para quê mesmo, né? Então, como a gente disse, né? Para nossa evolução espiritual. Isso significa o quê? Para nossa felicidade. Ela é a nossa ferramenta da felicidade. Pois é através dessa melhora contínua, dessa reforma no nosso ser, que nós vamos conseguindo crescer moralmente, espiritualmente, como pessoas, como seres, né? Então vamos fazer aqui uma breve explanação, né, daquelas conceitos mais básicos ali do Espiritismo, para a gente poder entender um pouquinho melhor a reforma íntima, para quem está chegando aí, ouvindo esse tema pela primeira vez, que não é uma coisa que esteja muito acostumado ainda. Então vamos lá. Bom, Deus, quando nos cria, cria os espíritos, né? Ele cria a todos simples e ignorantes. O que significa isso? Que ele coloca lá, em cada serzinho que ele cria, no momento da criação dos espíritos, ele coloca lá a sua essência divina. E ali ele dá uma missão, né, que é chegarmos e atingirmos a perfeição. Então, todos os espíritos são criados simples e ignorantes e tem uma ferramenta muito importante para esse crescimento, para poder atingir essa perfeição, que é o quê? São as experiências. São todas aquelas vivências que nós vamos ter, que é onde a gente vai acumular conhecimento, acumular experiências que vão moldar, né, aquela nossa bagagem de entendimento que nós todos temos. Tudo aquilo que nós já vivemos, tudo aquilo que aprendemos, todos os erros que cometemos, todos os acertos que cometemos, todas as dores que já tivemos, todas as alegrias. Então, na verdade, nós hoje somos nada mais, nada menos que o somatório de tudo isso, todas essas experiências, todo esse aprendizado e principalmente todas as alegrias que já tivemos. Então, podemos dizer que nós somos a nossa obra-prima da criação hoje, pois hoje, com certeza, a gente é melhor que ontem, melhor que mês passado, melhor que ano passado, melhor que 10 anos atrás, melhor que a encarnação anterior e assim sucessivamente. Então, a cada momento da nossa vida, a cada aprendizado que vamos tendo, a cada vivência, a gente vai crescendo um pouquinho, colocando um pouquinho mais de conhecimento na nossa bagagem, acertando um pouquinho mais, errando também,
E isso sempre vai nos direcionando a nos tornarmos seres melhores. Bom, mas como o Espiritismo, como a codificação nos trouxe isso, que não é um conhecimento específico da codificação de Kardec, muitas outras culturas já tinham esse entendimento, talvez não com essa riqueza de detalhes, mas essa essência, esse entendimento de que existe um antes, existe o durante que a gente está vendo, e existe um depois, já é algo que podemos dizer assim, comum na humanidade. Diversas culturas já falaram sobre isso, falam sobre isso, né? Também lá na antiguidade era um assunto que era recorrente. Então, nós somos criados simples e ignorantes e temos a missão de crescer e sermos perfeitos. Então, somos como diamantes que vão sendo lapidados com as experiências. Só que quando Deus nos cria, Ele nos cria bem simples, como se diz, né? E a gente habita diversos reinos até chegar aqui, aonde a gente está hoje. Então, a gente pode dizer que a gente já viveu muito. Então, somos espíritos muito antigos, uma vivência muito grande, com muito aprendizado acumulado. Então, a gente começa, todos, né, aprendendo a coesão, aprendendo a poder, a ter a força, né, a lidar com a aglutinação das partículas. Então, nossa primeira estadia, nossa primeira morada é no reino mineral. Claro que não de forma individual, em forma de alma-grupo, mas o espírito estagia um bom tempo ali. Depois, na sequência, o espírito estagia também no mundo vegetal, onde lá ele vai aprender os princípios da respiração, da circulação, né? Depois, o mundo animal, onde vai trabalhar e desenvolver o instinto. E por último, né, o reino que a gente pode denominar assim, hominal, que lá o espírito vai se identificar então com a razão, com o sentimento e com uma coisa que até então não era muito comum para ele, começa a ser agora, uma coisa chamada livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Nada mais, nada menos que aquela máxima de Jesus, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a gente pode escolher aquilo que a gente quer fazer, desde que somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Então, o livre-arbítrio, ele nos dá liberdade, mas também responsabilidade. Então a gente pode dizer, tem uma frase de Kardec que exemplifica tudo isso que eu falei aqui antes, né? Então, ela é mais ou menos assim, ou melhor, ela é assim. O espírito dorme no animal, ou melhor, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem. Então Kardec deixou essa frase aqui, que exemplifica bem essa trajetória que eu quis colocar para vocês agora aqui. Bom, mas então para o hoje, né? Para aquilo que a gente está vivendo agora. O que são essas ferramentas que nós temos para poder evoluir, poder crescer, podermos angariar experiência, angariar crescimento nessa nossa jornada evolutiva? Pois a gente tem aquela meta, né, de sermos perfeitos. Então saímos simples e ignorantes como um diamante. Quando ele é colhido da natureza, ele é uma pedra bruta, uma pedra feia. E com as experiências, com a experiência do lapidador que vai trabalhando aquela pedra, ele consegue então criar um diamante, criar um brilhante, né? Então, na verdade, o espírito é isso. Ele nasce simples, ignorante e vai caminhando até ponto de se transformar em luz. Toda essa ferramenta que a gente vai falar aqui hoje, que é a reforma íntima, ela pode ser assim, na verdade, trabalhada de muitas formas. Mas existe assim uma receita básica, né, onde a gente pode encontrar lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho explica muito bem, de uma forma muito didática, como fazer esse procedimento de reforma íntima, né, de autoconhecimento. Então ele nos dá algumas dicas lá muito peculiares, muito específicas, assim, interessantes. Ele diz o seguinte, que quando ele vivia, quando ele estava encarnado aqui, ele sempre praticava um exercício. Assim que ele deitava na cama, antes de dormir, ele refletia sobre o dia dele.
E ali ele avaliava, né, tudo que ele fez, né, quais foram as coisas que ele repassava o dia, né, todo o dia dele. E lá ele via, né, se ele não feriu alguém, se ele não fez algo que as pessoas parecem ter ficado bravas com ele, as atitudes que ele teve. Ele se dava conta disso e no dia seguinte procurava não repetir. Então, era uma experiência, como ele mesmo relata ali, não muito difícil de se fazer, pois, né, é fácil a gente lembrar assim de um dia. É difícil a gente lembrar de o que eu fiz semana passada, o que eu fiz no mês passado, o que eu fiz no ano passado, o que eu fiz na década passada. A gente não vai lembrar de tudo. Mas num período de um dia, a gente consegue fazer uma análise e lembrar. Então, ele fazia essa análise e ao final daquele dia, então, ao analisar ali o dia dele, né, ele concluía o que ele tinha feito de bom, o que ele tinha feito de não tão bom, e no outro dia, no dia seguinte, procurava, então, não repetir o que fosse ruim e exaltar o que fosse bom. Então, era basicamente isso. Então, dá para a gente elencar, assim, essa receita aqui de Santo Agostinho da seguinte forma, né? Fazer essa análise, fazer esse pensamento e lá na primeiro item, assim, né? Será que alguém tem algo para reclamar de mim? Então faz a análise e pensa, né? Alguém hoje tem algo para reclamar de mim? O que teriam para reclamar de mim, dos meus atos de hoje, né? Ok, fiz a minha análise, entendi lá que talvez um item, dois itens, ou nenhum item, né? Enfim, essa vai depender da nossa análise de cada um. Uma outra forma também que ele coloca ali é, mas como é que eu vou saber se o que eu fiz foi bom ou foi ruim? Porque muitas vezes a gente não percebe. Às vezes as coisas são tão sutis que a pessoa que está praticando um gesto que às vezes ofende outra pessoa, a gente não percebe, né? Por ter costume, por sutileza, ou então até por desconhecimento mesmo, né? Então, procura, se ficou na dúvida em relação a uma questão específica, procura, sai da cena, coloca outra pessoa no teu lugar e tenta observar de fora. E ver se aquele gesto sendo feito para outra pessoa ofende, irrita, incomoda aquela pessoa. Outra técnica, ainda baseada aqui em que Santo Agostinho nos ensina, é a gente fazer a generalização daquele gesto. Então pega aquele gesto que você está na dúvida e generaliza ele. Imagina toda a humanidade fazendo aquele mesmo gesto. Isso resultaria no quê? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Então é a forma que a gente tem de saber se aquele gesto que a gente praticou é algo bom, que está agradando as pessoas ou desagradando. Se todos fizessem aquele mesmo gesto que a gente fez, isso seria uma coisa boa ou uma coisa ruim? Outra coisa, uma outra forma da gente avaliar também o nosso dia, feita essa análise e chegando a essas conclusões, como Santo Agostinho coloca ali. As nossas ações, elas são a favor da vida ou não? Isso a vida no sentido bem amplo, em relação à natureza, em relação aos animais, em relação às pessoas, aquelas bandeiras que a gente defende. A nossa posição, ela é a favor da vida? Então, é mais um ponto onde a gente tem que observar. Bem, comecei a fazer esses exercícios, comecei a fazer essas análises, comecei a usar essas dicas de Santo Agostinho, ou outras dicas que eu vi por aí, mas basicamente, o que é o segredo da reforma íntima? É procurar se conhecer, procurar se entender. Então, tem outras formas também de a gente fazer isso, né? Mas essa é uma forma mais básica, assim, ele mesmo coloca como uma receita de bolo. Bom, mas cheguei ao ponto de me conhecer um pouco e entender, então, que eu tenho algumas coisas que eu preciso resolver, descobrir que algumas coisas que eu faço não são tão legais, enfim, consegui entender um pouquinho que eu preciso fazer algo. Aí vem a grande questão. Como fazer? Né? Como é que eu faço isso? Eu descobri daqui a pouco um defeito que eu tenho, que nem eu sabia que tinha, mas aquilo começou a me incomodar muito. Ou então eu descobri uma outra coisa lá que me deixou mal. Eu comecei a observar, perceber que existiam muitas coisas que precisavam ser feitas, precisavam ser mexidas, precisavam ser modificadas, precisavam ser transformadas. E aí, normalmente, o que faz com as pessoas? Começa a sofrer com isso. Começa a se martirizar, começa a se menosprezar. E isso não é bom, isso é ruim. Aí ela deixa de ser uma reforma íntima e se transforma numa tortura íntima, né?
Então, aí que vem o X da questão. Essa reforma, essa mudança, ela tem que ser sem sofrimento, ela tem que ser leve, ela tem que ser tranquila. Porque uma vez a gente entendendo o que precisa ser mudado, é mais fácil, né? A gente conhecendo fazer, empregar uma ação, colocar, né, a coisa em movimento. Bom, uma forma de a gente entender essa questão da reforma íntima, entender o que a gente precisa fazer, entender as ações que a gente tem que tomar, é uma analogia que eu vi numa exposição que eu achei muito interessante. Ele compara o expositor lá, agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas é bem interessante. Ele compara a reforma íntima à analogia de uma casa. Então, por exemplo, eu descobri lá que eu quero reformar a minha casa. Bem, como é que eu faço, então, o primeiro passo para mim reformar a minha casa? Então, dá para ter o princípio, né, de que a reforma íntima é algo que a gente não consegue parar, né? A gente tem que fazer, digamos, a reforma da casa com a gente morando dentro, né? Então, quem já passou por isso sabe como é que é complicado e difícil. Ou que nem outros exemplos que o pessoal dá às vezes aí. A reforma íntima é trocar o pneu do carro em movimento. A reforma íntima é consertar o avião em voo. E é mais ou menos isso. Mas tem uma analogia, como eu falei antes da casa, que eu achei muito interessante, né? Bom, descobri que eu quero fazer uma casa, né? Tá, mas quando eu descubro que eu quero fazer uma casa, eu quero reformar minha casa, eu tenho que descobrir exatamente o que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma reforma aqui e eu quero mudar o quarto. Tá, ok. Mas qual o tamanho que vai ter o quarto? Ou melhor, qual vai ser a porta que eu vou usar no quarto? Ou qual vai ser o tamanho da porta que eu vou usar no quarto? Então, em primeiro lugar, eu preciso saber o que eu tenho que melhorar. Então, esse é o primeiro passo. Se conhecer, se achar, entender lá o que quer fazer. Então, uma analogia, o que eu quero definir fazer. Lá, o que eu quero melhorar, o que eu quero fazer. Então, eu quero, né, melhorar no quê? Bom, normalmente quando a gente chega nesse estágio, e é muito comum isso, nós fazemos o seguinte, a gente define o que a gente não quer. Eu não quero essa parede. Eu também não quero essa porta. Eu também não quero esse piso. Imagina a gente chegando para um construtor, para um engenheiro, para um arquiteto com essas informações. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquele outro. Tá. Vão ficar meio confuso, né? Porque na verdade precisa o quê? Precisa uma objetividade. Precisa saber o que a pessoa quer. Então, o que tu queres, né? O que tu queres fazer? Então, a gente pode partir de um princípio. Quando a gente vai fazer uma reforma de uma casa, uma construção de uma casa, a gente não tem que... Até a gente até pode saber o que a gente não quer, mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que quer. Senão a gente não tem como explicar para um profissional, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Com a gente é muito parecido isso. Então, a gente tem que ter um projeto delineado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isto. O que eu quero melhorar? Eu quero melhorar isto aqui. Tá, e como é que eu sei, assim, qual que seria a primeira ação? O que eu teria que fazer em primeiro lugar? Qual que seria a primeira mudança a se fazer? Então, como é que eu vou chegar para um profissional e vou dizer, quero que você faça isso, né? Qual seria como é que se diz? Aquela ação principal que eu devo tomar? Observa uma coisa, que normalmente as pessoas, elas sempre nos apontam esses que são os nossos defeitos, pois elas, de alguma maneira, elas nos falam, fulano, não faz mais isso, fulano, tu faz isso, tu faz aquilo, e às vezes a gente fica até brabo e acha que não reconhece, não, eu não faço não. Mas quando a gente para observar um pouquinho e fazendo essa análise, fica de repente não, fica mais fácil da gente entender que talvez essas críticas que a gente entende como crítica, daqui a pouco não são críticas, são apontamentos que podem ser muito benéficos nesse nosso projeto, da nossa construção, dessa nossa reforma, né? Então, observar aquilo que as pessoas falam da gente. E muitas vezes a gente não gosta de ouvir, a gente se sente mal, a gente se sente ofendido. Olha os defeitos assim que mais repetem
Quais são aquelas coisas que a gente faz que mais repetem assim na nossa vida? Muitas vezes a gente sabe que precisa atacar aquele ponto e não faz. E aquele defeito, aquilo se repete, aquela consequência se repete. Observa isso. Isso vai ajudar a criar então esse projeto, essa meta, esse caminho que vai ser seguido. Então, de posse desse projeto, de posse desse caminho, dessa meta, fica mais fácil então a gente colocar essa construção, essa reforma no caminho, botar ela para acontecer. Tá, ok. Então eu já tenho um projeto, eu já sei o que quero fazer, eu já identifiquei os pontos. Tá. Mas como toda obra, né, a gente vai precisar de quê? De materiais para isso, né? Não basta só ter o projeto, não basta ter o profissional, não basta ter, vai ter que ter um material que a gente vai usar ali, né? O tijolo, a areia, a brita, enfim. Qual que é o material que a gente tem para poder usar? Quais são os melhores materiais que a gente pode usar nessa reforma, nessa nossa construção? Dá para se dizer que o melhor material, ou todos os materiais que a gente precisa, a gente vai encontrar num único lugar. E lá vai ter tudo, que é no Evangelho do Cristo. Pois a vivência que ele teve, a mensagem que ele nos deixou, ele serve como o melhor dos materiais para que a gente possa utilizar nessa nossa construção. Quer ver uma coisa? Lá ele ensina, né, que a gente deve amar o inimigo. Já falamos aqui bastante sobre isso. Perdoar as ofensas, a caridade, a fé, a confiança em Deus. Então são essas ferramentas, são esses materiais que a gente vai usar nessa nossa construção, nessa nossa reforma. Bom, temos o projeto, temos os materiais, agora tem que fazer a obra. E como é que faz a obra? Coloca em prática. E como é que se coloca em prática? Sei o que eu quero, sei os materiais, as ferramentas que eu vou usar, então preciso colocar em prática. E só tem um jeito, é arregaçando as mangas e trabalhando e fazendo. E aí a gente vai ter algumas formas de trabalhar, de poder fazer essa construção, essa reforma, que é através da caridade, através do estudo, né, da gente buscar instrução, da gente procurar entender um pouco mais sobre tudo isso, que na verdade é o que nós estamos fazendo aqui hoje, através dessa nossa conversa, dessa nossa exposição doutrinária, é uma busca de conhecimento. Então, buscar conhecimento, mas principalmente colocar em prática. Então, através do amor, através da caridade, através do auxílio ao próximo e do conhecimento das suas questões. Então, no momento que eu reconheci, busquei uma base, que é o aprendizado, que está lá no Evangelho do Cristo, coloquei em prática, usando a caridade, usando o amor ao próximo, usando essas ferramentas que Jesus fala tanto para a gente começa a fazer essa transformação, começa a fazer essa reforma, começa a fazer essa mudança, começa a fazer essa construção da nossa casa. E aos pouquinhos, de uma forma muito gradativa e muito tranquila, sem sofrimento, sem estresse, a gente vai mudando, vai modificando e vai transformando a nossa existência, a nossa vida. E por incrível que pareça, a partir do momento que a gente começa a fazer isso, nós começamos a transformar, a mudar, as pessoas observam, e elas percebem e elas nos dizem, né? Mas isso é um fato. Mas um outro fato interessante, aquelas coisas na nossa vida que não davam tão certo, aquelas dificuldades que a gente tinha, daqui a pouco elas começam a se ajeitar, elas começam a dar certo, elas começam a ir para os seus lugares e tudo começa a acontecer na nossa vida de uma forma mais tranquila, mais harmônica, com menos esforço e de uma forma assim que às vezes até a gente fica surpreso, mas puxa vida, eu estava esperando isso há tanto tempo e não acontecia. E daqui a pouco eu comecei a reforma íntima, e aquilo foi lá e aconteceu. Porque quando a gente faz a reforma íntima, a gente troca, né? Aquela nossa energia que a gente está acostumado, que a gente vivencia todos os dias, por uma energia nova, mais limpa, mais pura, mais harmônica, com mais cuidado, com mais zelo. E isso, né, modifica o que está ao nosso redor e gera consequências, pois isso repercute, né? E a gente começa a colher essas experiências benéficas. Então, a reforma íntima, na verdade, ela é o quê?
caminho da felicidade. Então, quando a gente começa a exercitar, começa a fazer, e claro, gente, não esperem fazer uma coisa hoje e acontecer amanhã. Vai acontecer, é gradativo, é lento o processo, é um processo de mudança. A gente já viveu muito, lembra? Nós não nascemos ontem, nós somos espíritos antigos que vêm crescendo e se melhorando ao longo do tempo. Então todo esse processo é lento, mas quando você menos esperar, acontece. Então a reforma íntima ela nos traz isso, ela nos traz paz, tranquilidade, harmonia, alegria e crescimento na nossa vida. E principalmente aceitação de si mesmo. E com isso a gente vai desenvolvendo, né, o amor próprio, vai desenvolvendo muitas qualidades, né? A gente vai começa a se gostar mais, começa a se entender mais, começa a se tratar e se transformar. Na verdade, a reforma íntima ela é uma transmutação. Né? Lembra do casulo lá, né? A lagarta, ela vai, entra no casulo, transforma e sai uma borboleta. É mais ou menos isso. Tem uma historinha que eu já contei outras vezes aqui, que eu achei muito interessante, eu gosto de contar essa história, que ela, na verdade, ela fala sobre caridade, que não deixa de estar linkado aqui, né, à reforma íntima. E que tudo que a gente faz pela gente ou pelo próximo importa. Talvez você já tenha ouvido eu contar essa história, mas eu gosto tanto dela, vou contar novamente. Conta a história de um escritor que ele havia se exilado numa praia lá, bem deserta, assim, onde durante um período do dia ele caminhava e à tarde lá ele escrevia, né? À tarde e à noite ele escrevia. E todos os dias ele fazia essa rotina. Certa vez ele está caminhando pela praia e ele vê um menininho lá, longe, né? Dançando na areia, como se estivesse dançando na areia. Aí ele acha curioso aquilo, se aproxima, chegando mais perto ele observa que aquele menino ele não dançava na areia. O que ele estava fazendo? Como a maré tinha baixado, nessa praia ficavam muitas estrelas do mar ali na beira da areia, né? Com a maré baixa, elas ficavam expostas ao sol. E esse menininho, então, ele ia lá, pegava uma estrela, corria, jogava no mar. Voltava, pegava outra estrela, corria, jogava no mar. Ele ficou intrigado, né? E foi lá e perguntou para o menino, menino, por que está fazendo isso? O que está fazendo aí, né? Aí ele fala, eu estou devolvendo as estrelas do mar para o mar, para elas não morrerem. Só que essa praia era uma praia muito, mas muito extensa. Então eram muitos quilômetros de praia e por toda a praia acontecia isso. Então esse escritor pega e fala para o menino, né? Puxa vida, tu não vê que tu está fazendo não surte efeito, não adianta? Pois tu vai jogar uma, duas, mas vai ter milhares aí na praia que vão estar aí e vão estar torrando no sol e vão morrer no sol. Aí diz que o menininho, né, pega uma das estrelas do mar, levanta, mostra para ele. Para essa, faz diferença. Então é isso, gente. Essa é a nossa mensagem que a gente queria deixar para essa manhã, para essa tarde, para essa noite, dependendo do horário que você está ouvindo essa nossa exposição. E eu gostaria de convidar vocês todos agora, nesse momento, a gente se unir em oração e agradecer ao nosso grande Mestre Jesus, ao nosso grande Pai Maior. Então eu vou colocar uma musiquinha aqui para dar uma aclimatada aqui na nossa exposição. Convidar vocês a gente se unir então em oração. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, em Teu nome então que a gente se reuniu aqui e podemos trocar algumas experiências, algumas informações acerca da reforma íntima. E a gente quer te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que ainda possa estar sobre nós, oriundas do nosso dia a dia, oriunda do nosso pensamento, oriunda das nossas ações, a gente quer te pedir nesse momento, Pai, que todas elas sejam recolhidas, sejam encaminhadas ao espaço e lá sejam queimadas de forma a não prejudicar a mais nada nem a ninguém. Nós queremos igualmente te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que possa estar em nossas casas, locais de trabalho, casas de nossos amigos, parentes e familiares, que igualmente, Pai, nesse momento, todas elas sejam recolhidas, sejam levadas ao espaço e lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada nem a ninguém. E a gente quer te pedir, Pai, derrama sobre nós as tuas bênçãos de paz, de força, de amor,
de luz, de equilíbrio, de coragem, de saúde, de refazimento. Ilumina a nós, ao nosso corpo, nosso espírito, a nossa consciência, para que possamos desenvolver esse trabalho de reforma, para que possamos colocar em prática esse projeto e possamos nos melhorarmos e termos mais paz e tranquilidade em nossa vida. Ilumina, Pai, nossas casas, nossos locais de trabalho, as casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos, Pai, sem exceção, possam receber essas bênçãos de paz, de amor e de luz. E assim, querido amado Pai, agradecidos por tudo que foi espargido aqui sobre nós, nós queremos te agradecer a toda essa espiritualidade que nos prestigiou com o seu carinho, com sua proteção, com o seu amor. Em teu nome, Pai, a gente quer dar por encerrado, então, a exposição doutrinária dessa semana. Muito obrigado a todos, muito obrigado a quem nos acompanhou até o fim desse vídeo. Muita paz e muita luz. Que assim seja.